Liberte-se de si mesma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tamires Souza, mentora em autodesenvolvimento feminino, e hoje eu trouxe esse tema especificamente na véspera do Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, para fazer uma reflexão com vocês sobre a mulher se libertar de si mesma. Mas Tamires, como eu posso me libertar de mim mesma se eu sou eu, se eu estou em mim? Ok. Vamos para a linha de reflexão da seguinte forma. Quando a mulher ela é escrava de si mesma, trazendo a analogia da palavra escravo, que significa ser comandado pelas vontades dos seus senhores e não ter a sua liberdade, isso significa que quando as mulheres elas são escravas de si mesmas, elas têm as vontades incontroladas, são vontades não gerenciadas ou mal gerenciadas, assim fazendo com que as suas ações, elas sejam inconsequentes. Porque assim, será que aquilo que você tem vontade de fazer, será que realmente é para você fazer? Será que aquilo que você tem vontade de fazer, você tem feito, será que não tem te exaurido tanto? Será que as suas vontades, será que os seus desejos, será que suas decisões, elas não te acarretam ações inconsequentes e depois você fica tentando lidar como se fosse assim pequenas guerras na sua vida, tentando lidar com aquilo para resolver? Se você parar para fazer essa reflexão e você se encaixa nesse modelo de mulher que é escrava das próprias vontades e não consegue controlar isso, você é uma mulher que está presa em si mesma. Antes de continuar, eu quero que você já compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também precisam ouvir mais sobre essa ideia de ser escrava das suas vontades e como isso pode afetar sua própria vida e a vida dela. Curte o vídeo, compartilha com outras mulheres, se inscreve no canal, porque toda semana eu estou colocando um vídeo novo aqui falando sobre os caminhos do autodesenvolvimento, vídeo reflexivo em relação à vida. Antes de continuar a reflexão, eu quero trazer aqui uma ponderação sobre o sistema nervoso simpático. Nós temos o sistema nervoso central que comanda todas as nossas funções corporais, todas as funções do nosso organismo. E dentre as divisões desse sistema nervoso central, tem o sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo modo de fuga, luta ou fuga. O modo em que a pessoa está sempre alerta devido aos altos níveis de adrenalina no seu organismo. Isso te gera tensão física e tensão emocional. O que acontece? Trazendo essa definição de sistema nervoso simpático e essa reflexão de escrava de si mesmo, em que você precisa se libertar desse modo de luta, né? Porque quando você se torna escrava das suas vontades, você entra em modo de luta. Porque tem vontades que não é para ser desenvolvidas. Tem vontades que não é coerente com o que realmente a sua essência diz sobre você. E aí você fica num dilema de luta ou fuga, lutar para resolver ou fuga para sair daquele contexto, daquela situação. Então você vai estar sempre em alerta, sempre em alerta. Essa ideia de sistema nervoso simpático ativado, você com altos níveis de adrenalina, estando em alerta o tempo todo, e não conseguindo gerenciar as suas vontades, isso significa que você vai entrar em um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso é quando você coloca uma armadura em si mesma para lutar pequenas guerras, ou seja, para guerrilhar. Você vai estar todos os dias guerrilhando. Isso quando você não gerencia as suas vontades. Quando você não gerencia as suas vontades, você está sendo escrava de si mesma. E aí, essas pequenas guerrilhas, quais são, Tamires, essas pequenas guerrilhas? O trabalho em excesso. Você trabalha de manhã, você trabalha de tarde, você trabalha de noite, você vai dormir pensando no trabalho, você acorda pensando no trabalho. Você não tem um tempo do seu dia voltado para o descanso. Dentro da sua rotina não existe a palavra descanso. Então, o que acontece? Você vai estar sempre assim, acelerada. Sempre acelerada e os níveis de adrenalina lá em cima.
Recentemente aconteceu isso comigo. Eu passei o dia todo, não que eu faça isso, que eu trabalhe, 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 mas assim, nesse dia foi o dia em que eu mais trabalhei, o dia em que eu mais foquei no trabalho. Quando chegou a noite, no meu horário de dormir, eu estava super agitada, com insônia, adrenalina em alta, os pensamentos acelerados. E aí eu consegui realizar a técnica para me acalmar, que é um banho morno, um chá, respirar na forma mais lenta possível para o corpo ir desacelerando. Só que assim, não foi uma coisa legal. Não foi uma coisa legal estar nesse estado de guerrilha. E aí, quando você é uma mulher que está em trabalho excessivo, ou seja, aquela mulher workaholic, que é trabalho, 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 você se coloca nesse estado de adrenalina, você se coloca nesse estado de luta. É como você tá, toda hora você precisa matar um leão, fazendo a metáfora. Toda hora você precisa matar um leão, como se tivesse um leão o tempo todo na sua frente e você precisa fazer alguma coisa para matar aquele leão, para você vencer, para você trabalhar, para você cumprir, para você bater a meta. E isso te deixa extremamente cansada. Extremamente cansada. Era o que acontecia também, trazendo agora o pensamento lá para os princípios, né, para o começo de tudo. Isso era o que acontecia muito com os escravos. Eles trabalhavam, 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 trabalhavam em prol da vontade dos senhores dele, né? Mas assim, eles não tinham descanso, eles não tinham tempo de descanso, eles não tinham rotina de descanso. Eles não nem sequer pensavam em descanso. Isso não era uma coisa que fazia parte da rotina deles. Você pode estar sendo essa mulher, a mulher escrava de si mesma. Vontades essa que muitas vezes é vontade de trabalhar porque você tem que resolver as coisas, porque você tem que pagar as contas, porque você... Enfim. E aí, a segunda coisa é que esse modo de luta, esse modo de armada para guerrilhar, deixa, incide sobre você, que você vai estar em constante resolução de problemas. Mesmo que não exista problemas na sua vida, você vai estar buscando problemas em algum campo para você resolver. Se você parar para observar, você vai estar sempre em circunstâncias de resolução de problemas. Você vai estar sempre envolvida com pessoas problemáticas e muitas vezes os problemas nem são seus. Muitas vezes os problemas é do outro, só que por você ter essa necessidade de estar guerrilhando quando não for no trabalho, é na resolução de problemas, então você sempre vai se encontrar nesse padrão de resolução de problemas. Mas assim, esses problemas, eles incidem de que forma na sua vida? Como é que você tem sido afetada por esses problemas? Será que vale a pena se sentir exaurida, energia gasta por problemas que não são seus? Por quê? Se os problemas são de outras pessoas e você tem esse mood resolução o tempo todo, porque a sua vontade é de estar sempre resolvendo problemas, mas não é seu, isso significa que você também é uma mulher escrava de si mesma, porque você não controla essa vontade de resolução de problema. Talvez se você gerenciasse, é meu ou não é meu, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que está ao meu alcance e o que não está, o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Talvez você conseguisse até perceber esse caminho de liberdade e não se enfiar tanto em problema, em pequenas guerrilhas o dia todo. E esse ciclo vicioso de estar em modo de luta, estar sempre armada para guerrilhar, ainda que não exista problemas, você vai buscar problemas, ainda que você não precise trabalhar mais a sua mente, o seu foco é só trabalho, os seus pensamentos é só trabalho, isso tudo é um ciclo vicioso que esconde a sua essência. Tamires, o que é a essência? O que é minha essência? É o seu espírito, é a qualidade do seu espírito, é os seus traços, as suas características pessoais únicas, delicadas, aquela coisa do seu ser, sabe? Aquela coisa assim genuína sua, aquela coisa da paz, da felicidade, da alegria, das coisas positivas que seu espírito traz para a sua vida. Mas só que esse mude escrava, mude que não gerencia as suas vontades. Tem gente que não gerencia as emoções, mas aqui eu tô falando sobre gerenciar as próprias vontades. Quando você não gerencia as suas vontades, você esconde a sua essência por trás dessa armadura que está sempre pronta para guerrilhar. Eu escrevi um pequeno trecho que diz o seguinte:
Você se escraviza quando, entre tudo o que lhe acontece, você esquece de viver. Você esquece de viver. Ou seja, prende a si mesma em um circuito de circunstâncias problemáticas. Vou repetir o trecho. Você se escraviza quando, dentre tudo o que lhe acontece, você esquece de viver. Ou seja, prende a si mesma em um circuito de circunstâncias problemáticas. É como se a sua vida, fosse só problemas. Quando não é problemas, é trabalho. Quando não é problemas, é trabalho. Ou é uma coisa ou é outra. Mas assim, quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso vai durar? E quando esse ciclo chegar ao fim, o que é que você vai ter colhido? Como é que vai estar a sua essência por trás dessa armadura, o workaholic que você vestiu? Como é que você vai estar por trás? Eu quero saber você por trás da armadura. Será que não seria interessante você começar a pensar na sua libertação pessoal? Libertação pessoal, quando você não é escrava das suas vontades. Porque tem vontades que elas só vão lhe prejudicar, lhe colocando em um circuito de luta, lhe gerando tensão física, tensão emocional. Primeiro, tensão emocional, porque você vai estar sempre reativa à situação, já que você está em circunstâncias problemáticas. Então, com essa tensão emocional, você tensiona fisicamente. E até quando você vai durar vivendo dessa forma? Mulher, eu quero aqui trazer para você o seguinte, é que você não precisa, o sinônimo da sua vida não é trabalho, o sinônimo da sua vida não é problema, o sinônimo da sua vida não é armadura, o sinônimo da sua vida não é guerra, o palco da sua vida não é um palco de luta. Porque assim, quando você coloca a palavra luta, é como se você quisesse, mas não quisesse, quisesse, mas não quisesse. Mas a questão é você estar inconsciente em relação às suas vontades. Você está inconsciente em relação ao seu querer, aos seus desejos, à sua intenção. Então assim, o palco aqui não deve ser um palco de luta, mas deve ser um palco de reconhecimento. Você precisa reconhecer a si mesma, a sua essência que está sendo sucumbida justamente por estar sempre em mood luta. Porque o seu sistema nervoso simpático está sempre ativado. Você está sempre em alerta. Quando existe qualquer situação, ou é para você trabalhar, ou é para você resolver problemas. Mas assim, o palco da sua vida não é sobre isso. Os ringues, os tempos, os segundos, eles não devem se somar em luta, em problema. Existe problemas sim, mas esse não é o foco, não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é a sua essência. É as qualidades, as características, os traços do seu espírito. Que na maioria das vezes, e é realmente a paz, é a felicidade, é o descanso, é o silêncio, é você sentir a você mesma, sentir o seu ser. E para completar, eu quero deixar aqui também um trecho do livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora. O Poder do Agora, porque assim, as mulheres que são escravas de si mesmas, as mulheres que não se libertam desses momentos de luta o tempo todo na vida, elas são mulheres, eu não sei se você é uma delas, mas se você estiver ouvindo, dá para fazer essa reflexão. São mulheres que estão sempre no futuro, mas o futuro ainda não chegou. O seu futuro, ele é feito hoje, ele é moldado pelo seu hoje. Então eu quero deixar aqui um trecho que diz o seguinte: a iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. Vou repetir. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz.
em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. Para você se libertar de si mesma, você precisa ser. Mas é o ser com S maiúsculo. Vou repetir, para você se libertar de você mesma, você precisa ser. Mas é o S, o ser com S maiúsculo. Você precisa sentir a paz dentro de você. Você precisa, ainda que você esteja em modo de trabalho, você precisa sentir-se paz, em paz. Ainda que você esteja em modo de resolução de problemas, talvez seja isso que envolva a sua vida o tempo todo, você precisa estar em paz. Você precisa sentir essa felicidade, você precisa ser você. Então, tem momentos que você não vai precisar dessa armadura de guerrilha para guerrilhar, porque não existe guerra. Porque às vezes vale o reconhecimento. Então, o palco da sua vida, ele tem que ser um palco de reconhecimento. Reconhecimento de si própria. Reconhecimento das suas qualidades. Reconhecimento dos seus pontos altos e dos seus pontos baixos e a aceitação dos dois. Você, e assim, reconhecimento de que a sua vontade nem sempre vai lhe trazer paz depois da ação em relação a ela. Reconhecimento de que o seu modo de viver, o seu modo para viver bem, não é o modo guerrilha. É o modo aceitação. Porque no dia que você começar a aceitar as coisas do jeito que elas são, sem tentar interferir no fluxo dessas coisas, você para de se meter em problemas que não são seus. Você economiza sua energia, você economiza seu tempo, você economiza a sua essência. Talvez seja isso. Libertar de si mesma é você tirar essa armadura de guerrilha, deixar de ser escrava das suas vontades e viver a sua essência.